Amém? Está todo mundo bem? Como é bom estar na casa do Senhor, não é mesmo? Que alegria podermos estar aqui para cultuar o nosso Deus, para juntos fazer parte desse corpo. Não tem alegria maior que essa, não tem privilégio maior do que poder fazer parte do corpo, do qual o cabeça é Cristo. Amém. Se coloque em pé, vamos rapidamente ler apenas um verso bíblico. E aí, no decorrer dessa noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre. O texto é João, capítulo 14. E o verso número 14. Obrigado, pastor. Todos acharam? Amém. Diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Só até aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa de estar na tua casa. Pai, nós sabemos que não fosse sua misericórdia, nós seríamos consumidos. Muito obrigado por essa misericórdia. Muito obrigado pela graça que o Senhor nos dá para vencer os pecados dia após dia. Fica conosco, fale conosco essa noite de forma especial. Espírito Santo de Deus, muito obrigado que o Senhor se faz presente e já começou a tocar os corações. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O propósito hoje, na verdade, era compartilhar um pouquinho do nosso testemunho, um pouquinho do que Deus tem feito em nossas vidas, nesse campo, no campo de orações respondidas. Mas antes gostaria de conversar um pouquinho a respeito do tema. No verso 14 que nós lemos diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora eu vou perguntar uma coisa, e eu imagino que muitos dos irmãos vão saber do que eu estou falando. Afinal de contas, tem bastante gente com idade parecida com a minha aqui. Eu tenho 25 anos de idade, 25 anos e 48 meses. E quantos dos irmãos já ouviram falar, ou já até mesmo tiveram em casa, ou conhece alguém que tinha em casa a famosa caixinha de promessas? 1, 2, 3, 4, sim, muita gente. Eu lembro muito bem de quando era pequeno, criança, acompanhava a mãe na casa das irmãs da igreja, casa da avó. Geralmente na estante da sala principal, ali onde tinha TV, existia uma caixinha de promessas. E quantas vezes nós não pegamos uma daquelas promessas e tomamos posse daquela promessa? Amém. Mas se nós tivéssemos uma caixinha de promessas aqui hoje, eu tirasse aqui o verso de número 14 de João 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Uau! Eu te faço uma pergunta:
vida, qual seria o limite? Então, se esse verso fosse apenas esse verso, qual seria o limite? Quer dizer então que nós poderíamos ter qualquer coisa. Afinal de contas, parece ser o que o verso está dizendo. Concordam? No entanto, a maioria de nós, se não todos nós, temos uma pilha de pedidos que fizemos e que temos feito, que não foram respondidos, que não estão sendo respondidos. O problema já começa aí. E a pergunta que fica então: a Bíblia não é confiável? A Bíblia não é, afinal de contas, inspirada por Deus? É o nosso Deus mentiroso? A Bíblia é mesmo infalível e inerrante? É claro que a resposta para todas essas perguntas é sim, a Bíblia é infalível e inerrante, mas nós, os que lemos a Bíblia, somos caídos, somos errantes, e nós tendemos a ler a Bíblia de forma distorcida para nos beneficiarmos a nós mesmos e receber um pouco de acalento em situações diversas que nós possamos estar vivendo. Nós corremos o risco de citar a Bíblia erroneamente, de novo, para que nós possamos nos beneficiar a nós mesmos e talvez até mesmo na boa intenção de ajudar uma outra pessoa. Nós podemos citar a Bíblia fora de contexto. O problema é que quando nós fazemos isso, mais cedo ou mais tarde, essa verdade que nós criamos, lendo a Bíblia erroneamente, ela pode falhar. E quando isso acontece, existe o risco de nós nos decepcionarmos, existe o risco de nós nos frustrarmos, de nós nos desapontarmos e, em algum ponto, talvez até mesmo começar a questionar a nossa fé. Hoje, como eu disse antes, eu gostaria de compartilhar um pouquinho do nosso testemunho, mas antes disso, eu gostaria de considerar 3 coisas rapidamente com os irmãos a respeito da oração e da resposta, do pedido e da resposta do Senhor. Primeiro, eu gostaria de analisar o contexto imediato aqui desse verso com os irmãos. João 14, nós lemos o verso 14, vamos juntos ler os versos 13 e 15. O verso 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Agora, para que o Pai seja glorificado no Filho. Bom, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Deus que nós servimos é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Não tem nada que Ele não consiga acessar, não tem nada que Ele não saiba. Desde as profundezas do inferno até o mais alto monte, desde as profundezas da sua alma, do seu espírito, do meu espírito, o mais profundo das nossas mentes, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, e Ele sabe o que vai trazer glória para Ele. Aqui nós começamos a alimentar um pouquinho o pedido, lá do verso 14, verso 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meu irmão, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, significa que nós procuramos guardar os seus mandamentos. E se nós guardamos os seus mandamentos, significa que nós não vamos querer pedir nada ao Senhor que venha de uma raiz de ganância, de orgulho, de inveja, de vingança, de egoísmo. Se nós olharmos para o verso 11, 12, nós vamos começar
começar a entender que, na verdade, o contexto disso é Jesus falando das coisas que ele fazia, estava fazendo, porque ele era ligado em Deus. Por meio de estar ligado no Pai, ele tinha poder para fazer coisas extraordinárias que vinham do seu altruísmo e não de um egoísmo. E ele está falando ainda para os seus discípulos, que nos inclui, amém? Ou somos discípulos do Senhor, ou somos seguidores do Senhor. Nos inclui. E ele diz: vocês farão coisas ainda maiores, porque eu irei ao Pai. Você começa a perceber do que se trata o verso 14. É sobre Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de todo o universo, vindo à Terra como um ser humano para servir a humanidade. Para servir. Para servir. Nós começamos a perceber que o texto é, na verdade, sobre nós servindo a Deus e fazendo a tua soberana vontade. Mas nós podemos olhar ainda para um contexto um pouco mais remoto, olhar para os capítulos 13 e 14, e nós vamos perceber que os capítulos contêm o discurso que é comumente conhecido como o discurso de despedida do Senhor. E ele compartilha a sua refeição final com os seus discípulos, ele lava os seus pés, inclusive os pés daquele que há de o trair. Jesus prediz a sua morte, ele anuncia ainda que assim que ele fosse, iria preparar lugar para os seus discípulos, ao lado do Pai. E ele ainda anuncia que até que esse lugar esteja pronto e vocês sejam bem-vindos ali, ele rogaria ao Pai, e o Pai mandaria o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que nos guia toda a verdade, o Espírito Consolador, que ficaria conosco até o fim do ciclo. Nós começamos a perceber que esses capítulos são, na verdade, sobre o que ele já fez por nós. E ele já fez o mais importante de todos, e não sobre aquilo que nós podemos pedir e obter de um ser tão poderoso que nós temos na palma de nossas mãos. Um ser que atende os pedidos egoístas de corações perversos. Não, é sobre o que ele já fez por nós e o que nós podemos fazer com nossas vidas, ofertar nossas vidas como um todo no altar dele, nossas vidas, entrega total, para que nós possamos viver uma vida grata ao que ele já fez por nós. Mas nós poderíamos ainda olhar para o livro de João para analisar o que se trata desse livro. No cabo, certo. E um verso, aliás, dois versos que resumem bem o que o livro de João é sobre. São os dois últimos versos do livro. João 20, versos 30 e 31 diz: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo isso que ele já fez, para que nós pudéssemos crer, e que, crendo, pudéssemos com autoridade orar em seu nome, e para a glória de Deus tivéssemos as nossas orações atendidas. Aleluia. Esse é o contexto que se encontra esse texto. Já começa a mudar um pouquinho a perspectiva da qual nós lemos. Amém? Amém. Se pedires qualquer coisa eu farei. Jesus veio para ser servo. Jesus serviu a humanidade.
Gostaria de analisar também com os irmãos o motivo dos nossos pedidos. Em Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Talvez, antes de fato entendermos o que é uma oração eficaz, nós tínhamos uma lista infindável de pedidos que nós fazemos ao Senhor. Mas ao longo de nossa caminhada, talvez passamos a entender um pouco mais o que é uma oração eficaz, uma oração que Deus atende. E a nossa lista de orações caiu pela metade. Depois de olhar para a vida de entrega de Jesus, que não tinha nada a pedir, mas apenas a oferecer, talvez o nosso agradecimento cresça e nossa lista de pedidos diminua ainda mais. Aleluia! Glória a Deus! E se nós pararmos por alguns minutos para considerar o motivo da nossa petição, em contraste com a vida de Jesus, talvez a nossa lista diminuiria ainda mais. Mas aí você me pergunta: tá, tudo bem, eu posso até concordar com tudo isso, mas existem aquelas orações que eu sei, porque sei, que eu faço com a motivação correta. Enquanto a essas que parecem também não estar sendo respondidas. Jeremias 17:9 diz: é para considerar, considere, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Que nós consideremos isso, antes de fato afirmar: mas aquela oração eu faço pelo motivo correto, com a motivação correta, é por uma boa causa. Enganoso é o coração do homem e perverso. Mas mesmo assim você bateu o pé e dizer: mas eu sei, porque sei que aquela oração em específico, pelo menos aquela uma, é feita com a motivação correta. Aí na sequência, Jeremias 17, verso 10, o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Os irmãos são familiares com máquina de doce, certo? Máquinas de doce, máquina de refrigerante. O Senhor não é uma máquina de doces, de refrigerantes. Na máquina de doces, nós colocamos a moeda correta e nós pegamos e escolhemos o refrigerante que nós queremos, o doce que nós queremos, e ele sai e você usufrui daquele doce. A máquina de doces, a máquina de refrigerantes é uma engenharia, foi criada pelo homem para atender às suas expectativas. A impressão que dá é que muitas pessoas vivem um evangelho hoje em dia em que Deus é como essa máquina de doces, mas na verdade esse Deus foi um Deus criado, uma engenharia humana, para que os seus corações e para que as suas mentes perversas sejam justificadas diante da sua maldade, diante da sua perversidão, diante de tudo aquilo que nós sabemos que existe dentro de nós. O Senhor não é uma máquina de doces. O ser humano criou a máquina de doces, mas Deus não foi criado, Ele existe para sempre. Ele nos criou. Portanto, não podemos tratá-lo como uma máquina de doces. E se Ele se silencia, mesmo diante dessas orações que nós consideramos corretas, justas, consideramos com a motivação correta, fica o texto de Isaías 55, versos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são
são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Nós podemos não entender a bagunça que está na nossa vida, a bagunça que nós estamos vivendo. Podemos não entender o porquê aquela oração não é respondida. Mas acredite que o Deus que nós servimos, o Deus que inspirou essa Bíblia, Glória a Deus. Ele está no controle de nossa situação, de nossas vidas. Ele está no controle de cada detalhe. Você está vivendo um plano que Ele planejou para você? Ele está no controle disso. Glória a Deus. Portanto, se tu não está e tem convicção disso, é melhor voltar correndo para aquele lugar que Ele planejou para ti. É o melhor lugar para se estar. Aleluia. A nossa fé não deveria repousar naquilo que Ele pode fazer por nós. Não me entenda mal, Ele pode fazer coisas grandiosas, infinitas. Mas Ele já fez a maior de todas. Ele enviou a Jesus para morrer por nós, para nos justificar. Ele tomou sobre si a culpa pelo pecado que nós cometemos. Nós nos tornamos salvos apenas por causa do que Ele fez. Essa realidade seria uma realidade impossível se não fosse o que Ele fez. Nós estaríamos todos perdidos, destinados ao fogo do inferno. Portanto, não se trata do que Ele pode fazer por nós. Apesar de Ele poder fazer muito, e provavelmente Ele vai fazer muito na vida de muitos aqui, coisas extraordinárias, coisas que não podemos explicar, nós continuamos nessa caminhada, buscamos ser fiéis, por causa do que Ele já fez por nós. E por fim, podemos sim tomar o texto de 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, como uma promessa, e ficar certos de que Ele cumpre. Verso 14 e 15 de 1 João 5 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Glória a Deus. Ele nos ouve. Deus ainda é um Deus que responde orações. Amém. A sua mão não está encurtada para que Ele não possa te levantar. Ele é um Deus poderoso. Ele não mudou. Ele ainda responde orações. Verso 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E só para tentar empolgar um pouquinho os irmãos, não entenda mal, eu, como disse, 25 anos, 48 meses, já fiz muito pedido errado, já tive muita oração não respondida, e ainda tenho. Afinal de contas, nosso coração é enganoso. Amém? Mas, há um tempo atrás, nós fizemos uma oração que estava no coração de Deus. E Ele respondeu essa oração de uma maneira que eu não sei explicar. Covid estava instaurado, a Inglaterra, a nação que nós servimos como missionários, estava com as bordas fechadas para o Brasil. Não podíamos entrar, esperamos cerca de um ano até
que se abrisse. E se abriu. E nós comemoramos. Dia 11 de outubro nós comemoramos que o Brasil saiu da lista vermelha da Inglaterra. E aí nós notamos. Legal, mas agora nós precisamos de 15 mil reais para aplicar para o visto. E os 100 reais que a gente tinha, porque a gente juntou do salário, a gente teve que gastar para complementar a comida em casa. Então, não temos dinheiro. Nesse ponto nós poderíamos nos desesperar, ou nós poderíamos confiar. E nós confiamos, nós dissemos, cara, só o fato de a igreja lá nos ter convidado foi uma resposta maravilhosa que nós não podíamos explicar. Então, se é da vontade de Deus, Ele abrirá as portas e vai fazer. Dia 11 de outubro. Dia 17 de outubro, um amigo meu, trabalhava na época em uma empresa bem grande, uma multinacional, entrou em contato dizendo: Gustavo, a empresa está precisando de um freelancer para atender nossas demandas de fim de ano, e eu pensei em você, topa? Eu tentei explicar para ele como eu trabalhava. Olha, dá para fazer por hora, eu vou cobrar ali 60 reais por hora, etc. Ele falou: não, para, Gustavo. A empresa está disponibilizando um FII mensal de 3 mil reais para você atender as demandas da empresa. Você topa? Eu falei: eu vou, Glória a Deus. meu Senhor. E assim foi. Isso foi em outubro, finalzinho de dezembro, o pessoal lá estava cobrando, e aí, começou a aplicar. Aí eu fiz um empréstimozinho de, acho que 4 mil reais, até eu receber o FII mensal no final de dezembro, para poder pagar à vista esse financiamento. Então, resumindo, nós tínhamos o dinheiro no final de dezembro para aplicar para o visto. Glória a Deus. Isso para mim foi algo extraordinário. Eu não consigo explicar. E nós fizemos um contrato com essa empresa, eu fiz um contrato com essa empresa, teoricamente era para atender as demandas de fim de ano, principalmente. E aí nós fomos para a Inglaterra, trabalhar no período integral como voluntários internos lá. E o contrato com a empresa foi sendo mantido. E foi mantido até hoje. Glória a Deus. Ou seja, estávamos lá, não recebíamos salário, mas a igreja nos dava um valor X para as despesas, ou seja, não precisávamos dar o dinheiro daqui lá. Dava para a gente sobreviver com o que estava entrando. Com o que entrava aqui, tirava o dízimo, pagava as contas aqui, fiéis, financiamento de apartamento, e o resto guardava, porque nós sabíamos do propósito de voltar depois em Cristo de mais a longo prazo, que seria muito mais caro. Pois bem, no final do ano passado nós fomos convidados para voltar. Eles me ofereceram um trabalho para ser um pastor assistente de uma pequena congregação, e nós cremos que é o propósito de Deus. Então, apesar das incertezas, né? Meu Deus, mas como nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá para Marialva, e o dinheiro todo que entra da empresa sendo guardado para o visto. Como que a gente vai se sustentar enquanto estivermos lá? Mas, para a glória de Deus, nós decidimos dar um passo nessa direção, porque críamos que era a vontade de Deus. Bom, o que nós precisamos esse ano para o visto, que é um visto muito mais longo, visto de trabalho, é 32 mil reais. Em libras é 5 mil libras. Mas assim, só com esse trabalho que Deus sustentou ao longo desse tempo todo, e tem sustentado até hoje,
nós somos capazes ali, pela misericórdia de Deus, guardar 28 mil reais. Ou seja, temos aí quase tudo que precisamos. Falta um pouquinho? Falta aí uns 4 mil. Mas nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o que Ele fez no passado. Então, em vez de nos preocuparmos, ficarmos ansiosos, com medo, porque não temos o valor total, estamos colocando na mão de Deus, e a ansiedade é aquela ansiedade boa, sabe? Como Deus vai fazer isso aí? Como Deus vai suprir esses 4 mil agora? Sabendo que Ele vai, nós já estamos prestes a aplicar o visto. Houve um pouquinho de atraso, porque semana retrasada, o pessoal que ia cuidar do meu contrato estava com Covid, falou: vamos deixar para a semana que vem. Aí essa semana os pastores da igreja foram para a Irlanda, porque a família da esposa do pastor mora lá, passaram um tempo lá com eles. E agora eles falaram: segunda-feira, a esposa do pastor, segunda-feira eu vou mandar o número, o post number, que você precisa para começar a aplicação. Então, teoricamente, segunda-feira, amanhã, nós temos o número para começar a aplicação. Eu estou curioso para saber o que Deus vai fazer. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus que responde orações de maneira sobrenatural. Muitas vezes nós não vivemos muito sobrenatural, porque nós vivemos de uma forma que nós não, de certa forma, não precisamos muito ver o sobrenatural. Tinham homens de Deus que tinham aí organizações que cuidavam de crianças que não têm pais, orfanatos, histórias maravilhosas de não ter nada para comer pela manhã, e lá chega o leiteiro, o padeiro, deixa tudo que eles precisavam para comer. Eles só viveram essas situações porque eles precisavam da intervenção de Deus. Então é interessante, é legal, é muito bom viver a intervenção de Deus, mas às vezes nós precisamos dar um passo na direção do impossível, porque é lá que nós precisamos ver a intervenção dele. Amém? Coloque em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que responde orações. O Senhor responde nossos pedidos. O Senhor ainda é o mesmo. Muito obrigado, Pai, porque pela Sua misericórdia podemos sondar os motivos de nossos pedidos. E nós podemos concluir que o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas. E mesmo nos pedidos que nós pensamos que são genuínos e com boas motivações, às vezes o Senhor não está atendendo. Nós sabemos e confiamos de que o Senhor sabe mais, o Senhor sabe melhor, o Senhor tem o controle. Muito obrigado, Pai, porque o Seu povo se reúne nessa casa. Muito obrigado por essa parte do corpo de Cristo. Muito obrigado, Pai, porque nós temos sido sustentados pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom. Eu oro, Pai, para que propósitos que o Senhor estabeleceu há anos atrás em algumas vidas aqui sejam hoje reconectadas a elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro para que pessoas convictas de que estão vivendo fora daquilo que o Senhor planejou para elas, hoje, em nome de Jesus, tomem uma atitude de retorno, tomem uma atitude de entrega total, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado porque o Senhor responde orações. Essa é a nossa oração. E nós já te agradecemos, Pai, pelos testemunhos. Aleluia! Aleluia!
pelos testemunhos que serão contados aqui em cima, Pai, de orações respondidas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te amamos e pedimos, guarde nossa semana, nos leve em paz e segurança.